Vamos dar início à aula de costura do nosso vestido assimétrico. Caso você não tenha visto os outros vídeos ainda, eu fiz um vídeo aqui para o canal onde eu ensino a cortar esse vestido e fiz também 2 vídeos curtos onde eu ensino a partir de uma base de corpo a fazer o molde, fazer a modelagem do vestido. Então, tem as aulas da modelagem, as aulas do corte do tecido e agora eu vou ensinar como costurar o vestido. Vamos começar então. A gente vai começar unindo o corpinho do vestido. Eu tenho aqui o tecido principal e o meu forro. Eu vou mostrar aqui no tecido principal e depois a gente vai unir o forro também. Eu faço umas marcações no meu molde, ó. Ou eu coloco letras ou números para depois eu conseguir montar e não ficar perdida aqui, porque é muita pecinha. Então, vamos encontrar aqui o meio do meu corpo. Aqui eu já tô com o direito do meu tecido, né? Eu marquei no direito do tecido. Aqui, ó, o meio frente, aqui eu tenho o meu meio frente. Aqui, eu tenho a minha lateral frente, ó, A com A. Então, aqui eu já faço, ó, a união desses dois aqui. Então, aqui essa parte eu já vou alfinetar. Aqui essa parte a gente tem o volume do busto, então a gente tem que fazer, a gente vai ajeitando aqui o tecido, ó. Ele é um pouquinho mais arredondado ali. Então, eu alfinetei aqui só pra vocês já verem, ó. Aí, agora eu vou encontrar aqui a outra lateral. Ó, tenho aqui a minha outra lateral que eu marquei a letra B, coloco direito com direito e alfineto também. Ajeito de ponta a ponta. Essa lateral aqui, que é a lateral mais pontuda aqui do meu vestido, é a lateral do lado esquerdo, que é onde eu decidi que eu vou colocar o meu zíper. Então, esse aqui eu não vou passar costura em tudo, eu vou deixar aberto. Então, se você prefere que o zíper fique do outro lado, isso é indiferente, tá? Você escolhe um lado aí que você prefere que tenha o zíper. E aí, sabe que uma das laterais você não vai, por enquanto, você não vai fechar. Uma das laterais tem que ficar aberta. Ó, então, depois que a gente une tudo, ó, a gente tem aqui o nosso corpinho com uma das laterais abertas. Aqui as costas. Então, eu vou lá na máquina passar uma costura de 1 centímetro, fechando aqui todas essas uniões. Uma coisa importante, se você não tem experiência, você pode alinhavar, principalmente aqui nessa costura do busto, que tem esse arredondado aqui, ó, porque o tecido ele vai trabalhando e ele tem que bater bem certinho, ele não pode chegar aqui no final e um ficar maior que o outro. Então, qualquer coisa a gente alinhava primeiro, porque daí assim o tecido não vai ficar correndo conforme a gente costura. Eu vou alinhavar um aqui junto com vocês. Pra quem quiser alinhavar, alinhavar. Vou alinhavar uma aqui com vocês. Pra alinhavar é bem tranquilo. Pontinho largo mesmo, só pra esse tecido não correr. Ó, a gente faz esse, vai pra lá, vai pra trás e vem pra frente.
Depois que alinhava, já pode até tirar os alfinetes, porque daí não precisa mais. Aí aqui eu passo aqui pra dar um pontinho assim, só pra linha não escapar. E corto fora. Aí depois que a gente passar a costura, né, aí a gente pode tirar esse alinhavo aqui. Então, se você não tem muita prática, aí você alinhava e depois vai lá na máquina passar a costurinha de 1 centímetro. E aí, vamos fazer isso aqui em todas essas uniões aqui dessa parte do nosso corpinho. Então, agora aqui na máquina, a gente ajeita aqui bem certinho. E vamos passar uma costurinha de 1 centímetro. Dá o retrocesso no início. E aí, vai ajeitando aqui o tecido, ó, contornando essa curvinha. Uma costurinha aí de 1 centímetro, até o final. Aí, quando chega aqui no final, dá aquele retrocesso também. E aí, depois já pode tirar fora essa costura de alinhavo que a gente fez. Depois que a gente passar a costura em todas essas uniões, aí a gente vem aqui no ferro pra abrir as costuras. Então, a gente vai vir aqui, vamos abrir as costuras e vamos passar aqui. Deixar tudo bem assentadinho. Agora aqui, a nossa frente, né, o nosso tecido principal, na verdade, ele já tá todo montadinho, já fui no ferro, né, passei, abri as costuras. Então, agora, eu vou pegar aqui o meu forro e eu vou começar a unir o meu forro também. Ó, aqui é a parte da frente do meu forro. Eu coloco ele assim, ó, direito com direito. E eu vou montando ele aqui. Esse tecido, esse molde assimétrico, ele é bem perigoso pra gente acabar se confundindo e costurando errado e depois ele não encaixa. Então, eu gosto de fazer assim, ó, daí eu boto aqui, direito com direito, a costurinha tem que ficar, né, pra cá no avesso, e o direito com direito bater bem certinho aqui. E aí eu vou montando, aqui a frente eu já montei, aí agora aqui as costas, aí eu vou unindo aqui, ó. Aí pega aqui, coloca aqui o direito com direito e alfineta. E vou fazendo isso em todas as partes, depois vou lá na máquina, passo a costura, já vou no ferro, passo também abrindo as costuras, igual a gente fez com o tecido principal, não tem segredo. É o mesmo processo. Passei a costura tanto na parte principal quanto no forro. Eu decidi que a parte mais alongada aqui da assimetria eu vou fechar e vou deixar o zíper no outro lado, que eu acho que vai ficar melhor o caimento. Eu ia fazer ao contrário, mas eu mudei. Essa parte mais curtinha aqui eu deixei aberta e eu fechei toda a lateral que tem essa parte mais longa aqui. Então, agora a gente vai deixar de lado um pouquinho aqui o corpinho e vamos pegar aqui a saia. Aqui a minha saia, os dois tecidos eles já estão juntos, direito com direito. Ó, tá direito com direito. E eu vou marcar aqui, antes de eu fechar a saia,
o meio aqui de cima. Então, eu posso medir aqui. Tem 83 centímetros. Que aí depois a gente encaixa ali no corpinho 41,5. Então, eu vou vir aqui e vou marcar 41,5. Que depois, na hora que a gente franzir, fica melhor pra gente encaixar no corpinho e o franzido ficar bem distribuído, bem certinho. Então, marquei aqui o meio. Agora, eu vou vir aqui nessa parte mais baixa aqui da saia, ó. Ela vai descendo aqui, que é a parte onde eu vou encaixar no corpinho na parte mais alongada, que é a parte que eu fechei. Então, eu vou fechar essa lateral aqui também, a outra lateral fica aberta. Então, agora eu vou na máquina, passo uma costura de 1 centímetro fechando aqui toda essa lateral e depois passo um acabamento na overlock. Se você não tem overlock, você pode passar no zigue-zague ou você também pode fazer aquela costurinha francesa, né? Então, eu vou na máquina agora passar essa costura. Fechei a saia, ó, fechei uma lateral da saia. Já fui na overlock, dei o acabamento aqui. Então, agora, a gente vai na máquina reta e vamos franzir aqui, vamos passar costura aqui pra gente franzir essa saia e unir no corpinho. Mas já deixa eu falar aqui, ó, antes de você unir essa saia no corpinho, você prova no seu corpo, né? Você já coloca ali a alfineta aqui na lateral, se tiver alguém pra ajudar, ou se você tiver um manequim do seu tamanho. Prova, ver se precisa apertar alguma coisa. Ó, eu provei o meu ali no manequim e eu vou dar um ajustezinho aqui, ó. Pouca coisa, tá? Vou entrar um pouquinho aqui. Aqui também, eu alfinetei onde eu preciso dar mais uma cinturada. Então, você faz isso antes de unir a saia. Ver se precisa apertar alguma coisinha. Então, agora vamos lá na máquina pra passar um ponto. A gente passa um ponto bem aberto pra franzir depois. Então, agora aqui na máquina, eu vou abrir o meu ponto, eu vou colocar no número 4 e vou abrir aqui também na linha de baixo da linha da bobina. Vou deixar um ponto bem aberto. Aí, eu venho aqui com o direito do meu tecido pra cima e vou fazer uma costura com um pezinho de máquina. Não dou retrocesso. Agora, aqui no final, eu também não dou retrocesso, ó. Eu puxo e deixo um pedaço de linha aqui pra facilitar depois na hora de eu puxar essa linha. E agora, eu vou passar de novo mais uma costura. Agora, a partir dessa aqui que eu já fiz, eu vou fazer mais uma. Vou fazer um pezinho de máquina a partir dessa costurinha que eu já fiz e faço mais uma. Agora, vamos começar a franzir aqui a saia, pra gente já ver como é que vai ficar. Ó, eu organizei aqui a minha lateral com aqui a lateral da minha saia. Só pra gente já começar a encaixando mais ou menos o babado aqui. Esse babado desse lado e esse babado desse lado, pra eles ficar bem uniforme. Então, eu pego aqui a minha pontinha e eu pego a linha de trás. Das duas costuras que eu fiz, que eu tenho que puxar as duas, que aí fica um franzidinho bem bonito. Se a gente faz uma costura só, fica um franzido bem estranho. Fica até difícil depois pra gente costurar. Ó, peguei aqui as duas linhas de trás, a linha da bobina. Ó, e aí eu vou puxando. Deixa eu ver se a da frente fica mais fácil. Não, de trás.
Aí eu vou puxando até aqui a minha costura. Ó, vamos ver mais ou menos como é que tá. O meio tá aqui que eu tinha marcado. Coloca o carrinho lá no Chile. Aqui tá o meio. Ó, eu ainda tenho que franzir mais, tá vendo? Aqui ainda tá grande. Então, eu vou franzindo, vou deixando ele todo bem bonitinho e esse lado aqui também. Franzi aqui a saia, mas agora eu vou deixar a saia um pouquinho de lado, que eu vou primeiro fazer a alça aqui do vestido. Vamos fazer a alça, que fica mais fácil pra gente colocar a alça antes de costurar a saia, que fica menos tecido. Então, vamos primeiro fazer a alça. Então, eu vou pegar aqui a minha tira, aquela tira que a gente cortou, e eu vou colocar direito com direito. Coloco direito com direito e eu vou no ferro vincar bem, passar bem ela assim, dobradinha, desse jeitinho aqui. Agora aqui na máquina a gente vai passar uma costura com um pezinho de máquina. Dá o retrocesso no início. E passa a costura em toda a extensão. Agora aqui que a gente já costurou, eu vou tirar um pouquinho desse excesso de tecido aqui. Ó, cortar um pouquinho assim, ó. Pra não ficar muito grosseiro ali dentro. Mas também eu não posso cortar muito próximo da costura pra ele não desfazer. Depois de cortar o excesso, eu vou dobrar o meio aqui a tira. E eu vou cortar aqui. Pra ficar mais fácil pra gente desvirar. Ó, aí agora eu tenho duas tiras. E pra desvirar eu faço assim, ó. Como ela ficou bem fininha, eu venho aqui com uma tesourinha. Faço um cortezinho aqui. Aí eu uso um grampinho de cabelo. Passo o grampinho aqui, ó. E aqui, já coloco ele aqui no buraquinho. E aí empurra.
E aí eu vou puxando aqui. Aí é só ir empurrando aos pouquinhos, ó, puxando. Não pode deixar ficar acumulado muito tecido aqui, ó. Tem que ir puxando aos pouquinhos. Aí vai empurrando aqui, puxa. Ó, aí agora saiu aqui. Aí é só ir puxando. Essa minha viscose aqui, ela é uma viscose um pouco mais grossa. Então tá um pouco mais chatinho aqui. Mas quanto mais fininho, mais fácil é. Ó, desvirou. Aí agora tira aqui e corta essa pontinha. Daí a gente vai no ferro, passa bem, deixa tudo bem retinho aqui, bem alinhadinho, né? Pra assentar bem aqui a costura. Aí aqui eu cortei aquela tira ao meio pra ser mais fácil pra desvirar. Aí agora eu faço a mesma coisa aqui na outra tira. Que daí ficou duas faixas com 70 centímetros, né? E agora eu faço a mesma coisa na outra. Ó, depois que você desvirar, passar a sua alcinha, você pode colocar a sua blusinha. Se você tiver um manequim, você bota no manequim ou bota no seu corpo. E aí, uma dica legal é você provar com sutiã. E aí, aonde tiver a alcinha do sutiã aqui, você posiciona a sua alça e marca aqui, ó, a alfineta aqui e atrás também. E a gente vai cortar essa alça aqui com 45 centímetros, já é o suficiente, que a gente vai fazer ela com regulagem. Então, aí você bota, marca bem certinho onde você vai alfinetar. E agora eu vou mostrar como que a gente faz pra colocar ela aqui com o regulador. Agora eu vou cortar aqui as minhas tiras, eu vou cortar com 45 centímetros, já vai ser o suficiente. Lavar. E vou cortar mais duas tiras de 5 centímetros pra gente passar ali no nosso regulador. Então, pra fazer a nossa alcinha com o regulador, a gente vai precisar dessas pecinhas aqui, ó, que a gente encontra em casa de aviamento. Tem um tamanho menor, esse meu aqui é o tamanho maior, como esse tecido ele é meio grosso, eu tive que deixar a alça um pouco mais grossinha, senão eu não ia conseguir desvirar. Então eu vou usar esse aqui que ele é um pouco maior, mas tem um menorzinho também. Tem prata e tem dourado. Como eu uso bastante acessório dourado, eu vou usar esse douradinho aqui. Então essas duas tirazinhas aqui, ó, a gente vai passar aqui nessa pecinha aqui. Desse jeito aqui. Eu venho aqui na parte das costas do meu corpinho e eu vou colocar aqui onde eu marquei que eu vou colocar a minha alça na parte de trás. Ó, e eu vou posicionar aqui, ó, desse jeitinho. A gente tem que cuidar pra colocar os dois a mesma quantidade pra depois não ficar torto. Então, se aqui você deixar 1 centímetro ele pra dentro aqui, o outro aqui do lado você deixa a mesma medida, porque daí quando passar a costura não vai ficar um maior que o outro, tem que ficar os dois do mesmo tamanho.
Vou alfinetar aqui. Aí a gente faz desse jeito aqui, ó, que a gente passa a costura e depois vira ele, né? E o outro aqui no outro lado. Então, esse aqui, e aqui na frente eu já vou colocar as minhas alças também. E eu já vou passar uma costurinha de segurança lá na máquina. Ó, coloco a alça aqui, desse jeitinho assim. Eu sempre gosto de deixar um pouquinho pra dentro, no mínimo 1 centímetro. E a outra também. E aí, vamos lá na máquina passar uma costurinha aqui e a costurinha aqui. Agora eu já passei aqui a costurinha, então a gente vai deixar assim por enquanto a nossa alça. Vamos primeiro terminar o restante do vestido, colocar agora aqui a saia, depois vamos colocar o forro. E por último vai ficar aqui a parte da alça da gente passar ela aqui no regulador, tá? Então agora eu vou colocar a saia aqui, a minha saia que eu já franzi. Eu vou ajeitar melhor aqui o franzido dela. Vou acertar ela bem certinho aqui. Eu já provei ela antes, eu coloquei ela, alfinetei, provei no meu corpo, ajustei algumas coisas que eu achei que dava pra apertar um pouquinho aqui. Isso é bem normal, tá? De você ter que dar uma ajustadinha, você alfineta no seu corpo e ajusta onde você acha que precisa apertar mais um pouquinho. Então, agora eu vou colocar aqui a minha saia, costurinha com costurinha aqui, ó, a lateral. Aí eu coloco assim, direito com direito. Vou colocar direito com direito e vou acertando toda ela aqui. Aí, vou passar uma costura com de 1 centímetro aqui. Uma daquelas costuras que a gente tinha feito pra franzir vai ficar aparecendo pro lado de fora, mas depois a gente vai tirar ela, tá? Não tem problema. É uma costura com 1 centímetro, não precisa ser mais do que isso. Aí, vai fazendo devagarinho, deixando bem ajeitadinho, deixando esses fiapinhos que ficam aqui pra fora. Aí, vai ajeitando, se precisar ajeitar.
Passei a costura. Ó, e aí fica desse jeitinho. Em algumas partes, ó, aparece um pouquinho aqui a costurinha daquela que eu, conforme eu falei pra vocês antes, que a gente fez pra franzir. Então, você pode vir aqui e tirar. Aí, você vai tirando e vai limpando aqui essa parte. Ó, você tira. E aí, depois que você tirar e que você limpar aqui pra não ficar aparecendo nenhuma costurinha aqui, você pode passar na overlock. Eu vou passar porque como esse meu tecido ele desfia muito, eu vou passar pra dar uma limpada aqui, ó. Então, eu vou passar toda essa extensão aqui, ó, eu vou passar na overlock pra dar um acabamento, pra não ficar desfiando aqui. Pra depois a gente começar a colocar aqui, ó, a gente vai colocar aqui o forro, vamos colocar nosso zíper também. Então, eu vou na overlock, vou passar aqui na overlock e também já vou passar as laterais. Ó, eu vou passar toda essa lateral aqui na overlock, até lá embaixo, e a outra também. Ó, vou passar tudo na overlock, daqui até lá embaixo na saia, que é onde a gente vai colocar o nosso zíper aqui. Passei na overlock, ó, dando acabamento aqui dentro, só pra limpar aquela montoeira de fio aqui. Aqui também nas laterais, passei o acabamento nos dois lados. E agora eu já posicionei aqui o meu tecido, com o meu vestido com o direito pra cima. As alcinhas ficam aqui pra dentro, desse jeitinho aqui, ali também, os dois ganchinhos ali. E agora eu pego o meu forro e eu vou posicionar aqui o meu forro, direito com direito. Aí eu vou acertar tudo aqui bem certinho. E eu vou passar a costura aqui na parte de cima. Mas nas pontinhas, ó, aqui nas duas pontas, né? Esse lá no outro lado, eu vou deixar uns 2 centímetros aqui sem costurar, que é onde a gente vai colocar o nosso zíper depois. Então, você marca aí uns 2 centímetros pra cá e deixa abertinho. E costura aí todo o restante, uma costura de 1 centímetro, não esquecendo de unir bem as costurinhas, né? Costura com costura, começa aqui no centro, na lateral, unindo as costurinhas, vai acertando, deixando aqui isso aqui, deixando esse ganchinho aqui pra dentro, tudo bem direitinho. Depois de passar a costura aqui em toda essa volta, ó, aí ficou assim, né? A gente já vem aqui no ferro pra abrir essa costura e a gente vai pespontar esse forro pra dentro, pra ele não ficar virando também. Pra ele não ficar virando. Então, a gente vem aqui, bota essa costurinha aqui pra cá, pro lado do forro, e vamos passar o ferro aqui. Então, agora aqui, vamos passar o pesponto no forro. Deixa a costura jogadinha pra cá, pro lado do forro. E eu vou passar uma costura com um pezinho de máquina. Aí, aqui tem aquela abertura que a gente deixou pra colocar o zíper. Aí, eu deixo um pouquinho mais pra frente dessa abertura. E vou passar a costurinha aqui. Aí, vai dando uma puxadinha no tecido, esticando um pouquinho. Joga a alcinha pro outro lado. E vamos passando aqui em toda essa extensão.
Depois de fazer o pesponto aqui, olha, ele vai ficar assim com o pesponto. Aí depois de fazer o pesponto, antes de colocar aqui o zíper, eu vou colocar o bojo. O bojo, ele é opcional, não precisa colocar, mas como eu não quero ter que ficar colocando com sutiã ou colando aquelas fitas, eu vou colocar o bojo pra não ficar me preocupando com isso. Então, nesse momento, você pode até colocar o vestido no corpo, caso você queira botar o bojo, pra ajeitar ele bem certinho aí no seu busto. Ele fica aqui, ó, nessa parte, viradinho pra cá pro forro, né? Que é onde a gente vai encaixar o seio aqui. Então, eu vou provar ele aqui agora, vou colocar certinho, já vou alfinetar. E o bojo eu passo só uma costurinha aqui, ó, só no forro. Uma costurinha aqui no centro, onde já tem a costura, fixando esse bojo aqui dentro. Aí eu já coloco ele aqui mais ou menos aonde eu acho que vai encaixar aqui no meu busto, pra eu experimentar. E aí eu só ajeito ele, se precisar ajeitar. Eu vou alfinetar aqui pelo lado de fora, que é mais fácil pra eu ajeitar. Mas depois, pra costurar, a gente vai costurar só aqui no forro mesmo. Eu provei, o bojo já ficou bem certinho ali naquela marcação que eu tinha colocado. Então, agora aqui, ó, abri, coloquei o meu forro pra cá. E vou passar uma costurinha aqui, bem no meinho. Tentando deixar a costura mais escondidinha possível, prendendo aqui esse bojo. Mesma coisa aqui do outro lado. Vamos aprender, então, a colocar zíper invisível. Eu tô aqui com o meu vestido, lado avesso tá aqui pra cima. Aqui tá a parte da frente do meu vestido. Aqui é o tecido principal, aqui é o forro. Deixei uma aberturinha aqui, ó, que é onde eu vou colocar o meu zíper. E a mesma coisa aqui do outro lado, aqui das costas também. Deixei uns 2 centímetros de abertura aqui, que é onde eu vou colocar o meu zíper aqui agora. Então, aqui, vou começar aqui nessa parte da frente. Aqui tá o meu zíper invisível, de 60 centímetros. Eu vou abrir ele aqui. E esse lado aqui, o lado direito dele, eu vou virar assim, ó, com o dentinho pra cá. E essa partezinha aqui que ele tem esse plástico transparentezinho, eu vou colocar ele bem aqui, bem rentezinho aqui, o fim aqui do meu vestido, né? E aqui eu ajeito ele aqui na costurinha também. E eu vou alfinetar aqui. Eu vou ajeitando ele aqui no meu vestido, eu não vou puxando o tecido. Eu vou encaixando ele, né?
Eu gosto sempre de fazer assim, ó. Eu coloco esse lado aqui. E aí eu vou agora na máquina, passar a costura, fixar esse lado aqui. Depois que esse lado tiver fixado, aí sim eu vou colocar o outro lado. Então, vamos na máquina, passar uma costura aqui. Vou colocar na máquina o meu pezinho calcador para zíper invisível, que é o que vai fazer com que com que o zíper fique bem invisível, porque ele consegue alcançar aqui os dentinhos, bem pertinho dos dentinhos. Então, bem importante ter o pezinho para zíper invisível. Como o meu pezinho, o dentinho dele é pro lado de cá, ó, então esse lado aqui eu vou ter que começar na parte de baixo, que é a parte da saia, que o zíper tá na saia, pra poder ficar bem perto do dentinho aqui. Então, eu posiciono ele aqui. E eu vou abrindo um pouquinho aqui, ó, pra ele chegar bem próximo do dentinho ali. Quanto mais próximo, mais invisível ele vai ficar. Também. Aí, agora aqui eu cuido pra não costurar aqui no forro. Chego aqui no final, dou um retrocesso. Então, depois que eu passei aqui no lado da frente, eu viro aqui, venho com essa parte aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Ó, meu zíper tá desse jeitinho aqui, né? Eu vou fechar aqui o zíper. E bem aqui onde tá a minha cintura, eu vou fazer um risquinho aqui. Ó. Você pode fazer um risquinho, pode fazer um piquezinho. Vou fazer um risquinho. Que aí eu sei que no outro lado eu preciso costurar aqui pra ele fechar cintura com cintura. Aí eu abro. Então, meu zíper tá assim, ó. Eu venho e viro pra cá. Vou posicionar aqui o dentinho. E agora eu venho aqui na cintura pra colocar a marcação, ó, exatamente na cintura aqui. Pra ele fechar bem certinho, bem igual ao outro. Ó, quando eu viro, tá batendo ali. Então, quando eu fechar o zíper, ele vai bater o risquinho com o risquinho do outro lado. E aí, agora que a gente só estica, alfineta. Esse lado aqui eu vou até alinhavar ele, até pra mostrar pra quem não tem muita experiência em colocar zíper invisível,
é interessante alinhavar primeiro, antes de já costurar direto, que daí o alinhavo segura e o zíper não vai correr. Então, não corre o risco dele sair do lugar. Aqui também, ó, eu vou fechar. E eu vou marcar aqui aonde acabou a minha costura pra eu... Daí eu sei que eu vou costurar até aqui também. Então, aqui eu vou alinhavar, pra mostrar como a gente faz pra alinhavar aqui no zíper. Não tem erro, agulhinha. E aí, a gente vai dando uns pontinhos. Não precisa ser ponto pequenininho. Só pra prender aqui mesmo o zíper. Ó, e quando chega aqui no final, eu dou um pontinho. Só pro fio não, pra linha não escapar. Aí faço um nozinho aqui. E agora daí é só ir na máquina e passar a costurinha que não vai correr o zíper. Ó, quando eu fecho aqui, ó, já tá batendo bem certinho ali. Depois de passar a costura, aí você vai tirar aqui, né, esse pesponto aqui, a gente tira ele. Ó, agora eu vou fechar aqui. Vou fechar aqui o zíper. Ó. E encontrou aqui os dois lados. Agora, a gente vai dar o acabamento aqui, ó, nesse revel que a gente tinha deixado aberto aqui pra poder colocar o zíper. Então, aqui a gente vai virar, colocar direito com direito. O nosso zíper, ó, nosso zíper fica pra dentro, a gente encontra aqui a pontinha do tecido, a gente vai fazer um sanduichinho com o zíper aqui no meio. E vamos passar uma costura de 1 centímetro pra encontrar aqui, ó, essa costurinha aqui, né? Vamos fazer uma costura de 1 centímetro. Depois que a gente fizer essa costura, e vai estar costuradinho aqui, a gente já vai terminar de pespontar até o final. Então, vamos lá na máquina pra fazer esse acabamento aqui, ó. E aí, o nosso zíper fica aqui dentro embutido. Aí, eu abro aqui, ó, procurando a costurinha de dentro. E agora, venho aqui até o final. 1 centímetro de costura. Ó, fica assim, aí agora eu já viro aqui, ó, e já
termino meu pesponto aqui. E agora eu faço a mesma coisa no outro lado. Então, depois que a gente der esse acabamento aqui finalizando, o próximo passo é, a gente vai pegar aqui, ó, bem aqui no finalzinho do nosso forro aqui, e a gente vai dobrar essa costurinha ali. Aí, a gente dobra jogando pra cá com o direito do tecido principal. Então, ó, dobrei aqui. Ajeita bem pra cá. E aí, aqui eu vou alfinetar. Aqui, no finalzinho aqui do nosso corpinho, eu vou pegar o meu forro e eu vou fazer uma dobra de 1 centímetro pra dentro. Assim, ó. E eu vou posicionar ele aqui. Vou posicionar ele, ó, deixa eu mostrar aqui. Ultrapassando aqui o corpinho, pegando essa parte aqui da saia, que tem o acabamento da overlock. Vou deixar ele bem em cima aqui. Ó, ele vai passar, deixa eu medir aqui. É 1 centímetro também, ó. Vai ficar 1 centímetro da saia pra baixo. E aí, eu alfineto aqui. E o restante aqui, eu encaixo e alfineto. Se você quiser também pespontar, se você preferir pespontar aqui essa parte, você também pode pespontar ou ir direto na máquina ali e passar a costura. Aí, aqui, eu vou passar a costura com o zíper invisível também, que daí no lado do forro também vai ficar bem escondidinho o zíper. Então, agora, vamos lá na máquina, passar essa costura. Já fiz a mesma coisa aqui do outro lado. Você faz isso aí nos dois lados, alfineta tudo, e vamos lá na máquina passar uma costurinha aqui. Então, eu começo dando retrocesso. Vou ajeitando aqui. Aqui a gente não consegue enxergar o zíper, né? Então, tem que tomar cuidado pra não passar a costura em cima dele. E também não tem como abrir, mas não tem problema, porque essa parte fica pra dentro. Então, é só pra ele ficar mais escondidinho mesmo. Mas não tem problema da gente não conseguir abrir ali o dentinho do zíper. Aí, tô chegando aqui no final. Dou um retrocesso. E prontinho. Agora, a gente faz a mesma coisa ali no outro lado. Por causa do pezinho calcador aqui, né? Ó, encaixo aqui. Então, vamos desvirar aqui pra gente ver como é que ficou. Essa partezinha aqui, depois eu sempre gosto de cortar aqui esse biquinho. Mas primeiro, vamos ver aqui como é que ficou, se deu tudo certinho. Empurra pra cá. Olha só que legal, o nosso zíper fica todo embutido. E a parte de dentro, ó, já automaticamente ela já vira mais, o forro já fica mais virado, tá vendo? Não fica aquele forro caindo aqui pra fora. Ó, e aqui, onde a gente fez aquela dobrinha, já ficou pra dentro, que a gente vai dar o acabamento aqui da nossa saia. Olha, vai ficar tudo embutidinho aqui dentro. Porque nesse vestido eu não vou fazer um forro da saia. Eu vou fazer um forro separado. Porque eu quero fazer mais vestidos desses, e aí eu vou aproveitar o mesmo forro. Um forrinho, uma sainha de forro que eu posso usar em todos os vestidos. Não precisa fazer um forro pra cada vestido, né?
Então, depois eu vou gravar aqui no canal ensinando a fazer essa sainha avulsa também. Ó, do outro lado, como é que fica. Então, agora que a gente viu que já deu tudo certo, desvira e corta aquele excesso de tecido que fica aqui, ó, pra não ficar esse excesso aqui. E quando fecha aqui o zíper, vamos ver por dentro como é que fica. Fica tudo embutido. Que lindo! E agora a gente vai dar o acabamento aqui. Antes da gente dar o acabamento aqui, por dentro, vamos primeiro fechar aqui o restante da nossa saia, né? Que tá aberto aqui. Então, pra gente fechar aqui, vamos botar a nossa saia do avesso. Esse zíper aqui você pode tirar o excesso, pode tirar um pouquinho do excesso aqui, que ficou sobrando. E a gente coloca aqui, ó, a nossa saia, direito com direito. E tá vendo aqui, ó, essa costurinha do final do nosso zíper? A gente coloca o zíper bem pra cá. E a gente vai continuar essa costurinha aqui até lá embaixo. Seguindo aí uma costura com 1 centímetro. É só alfinetar bem certinho. Encontra aqui a saia, acerta aqui o finalzinho da saia. Aí, alfineta tudo pra ficar tudo bem alinhadinho, pra não acabar de costurando e chegar aqui, ficar assim. Então, já acerta tudo aqui. Vai acertando, alfinetando, pra ela ir fechar bem, tudo bem certinho. E aí, vamos lá na máquina fechar. Então, vamos passar a costurinha aqui, eu puxo bem o meu zíper pro lado e coloco aqui, ajeito aqui meu pezinho bem naquela costurinha. E agora, só passar, dar um retrocesso. E agora, vou até o final, dando uma costura aí de 1 centímetro. E depois que a gente fecha a lateral, ó, fica assim, finalzinho do zíper aqui. E a saia toda costuradinha. Depois a gente vai no ferro, abrir bem a costura ali pra ficar bem bonito. Mas agora, vamos então fazer o acabamento aqui da parte de dentro do nosso vestido, pra ele ficar todo embutidinho, ficar essas costurinhas aqui, todo escondidinho aqui dentro. Aqui tá o meu forro, eu boto o forro pra cá. Eu vou pegar aqui a minha saia e vou dar uma enroladinha nela aqui. E eu vou colocar ela aqui pra dentro. E vou... Ó, coloco a saia aqui pra dentro. Então, aqui eu tenho meu tecido principal do lado avesso e aqui o meu forro. E eu vou, ó, aqui tá a minha saia aqui dentro, ela vai ficar dentro desse... Vai ficar como se fosse um sanduichinho, vai ficar aqui dentro. E aí, eu vou pegar... Aqui, a pontinha eu não vou costurar, tá? Eu vou começar a costurar a partir dessa primeira junção aqui, ó. Aqui tá o zíper, aí aqui eu vou deixar aberto. Então, eu vou unir aqui, ó, costura com costura. E vou alfinetar. Aqui a próxima costura. Aqui.
Aqui é a mesma coisa, eu não vou costurar aqui. Vou vir até aqui. Então, agora a gente vai na máquina de costura, passar uma costura aqui de 1 centímetro, fechando esse grande sanduíche que a gente fez aqui. Ó, passar a costurinha aqui fechando, deixando essa abertura aqui. Depois que você passar a costura, você vai desvirar o vestido aqui por essa abertura que a gente deixou na lateral. Eu perdi o vídeo onde eu mostrava como desvirar, mas é muito simples. Você vai inserir a mão ali onde a gente deixou a abertura e vai desvirar. Então, vamos dar o acabamento final aqui nessa parte do nosso vestido. Eu vou fazendo a dobrinha aqui, ó, até ela se encontrar bem certinho aqui. Vou vincar com o ferro. Aqui eu achei que tá sobrando um pouquinho de tecido, então o que que eu vou fazer? Eu vou abrir um pouquinho aqui, eu vou ali na máquina e vou dar mais uma costurinha aqui, assim, ó, mais 1 centímetro aqui, pra não ficar sobrando tecido aqui no forro. Ó, fui na máquina, dei mais uma costurinha com um pezinho de máquina aqui, pra pegar aquela partezinha que tava sobrando ali, que depois ia ficar um pouco feio. E pronto, agora já encaixou bem certinho, tá vendo? Agora, eu termino de vincar aqui. Aqui ficou uma pontinha pra fora, eu empurro ela pra dentro. Vou dar uma alfinetada aqui. E vamos fazer um pontinho invisível aqui, vou mostrar pra vocês como que eu faço pra fazer um pontinho invisível, que não vai nem dar pra perceber, parece que foi tudo feito na máquina. Vamos começar aqui, então, a fazer o pontinho invisível. Eu vou começar aqui por esse lado. Aí, eu pego a minha agulha, ó, vejo aqui aonde que terminou a costura, e eu coloco ela aqui por dentro, na mesma distância aqui onde eu tava costurando com a máquina. E boto aqui, daí assim o pontinho fica lá pra dentro. Aí, eu vou virar aqui. Então, eu passei primeiro a linha nesse aqui, né, na parte do corpinho. Agora, eu vou passar na saia. Quando eu for passar aqui na saia, ó, eu vou vir aqui nessa costurinha aqui, que é onde eu tava costurando se eu tivesse costurando com a máquina, eu iria costurar nela aqui, né? Onde já tem essas costuras. Então, eu venho, ó, aqui eu passei no corpinho, né? Então, eu vou vir aqui na mesma altura, ó. E aí, eu saio um pouquinho mais à frente aqui, não muita coisa também, senão começa a ficar enrugada ali a costura. E depois, eu venho de novo aqui no corpinho, ó,
tá aqui. Aí eu venho aqui. E saio ali. E aí eu vou seguindo até lá o final. Sempre segurando aqui, ó. Sempre segurando assim pra não ir correndo aqui. Então, sempre segurando aqui e seguindo essa... Uma aqui, uma em cima, uma embaixo, uma em cima, uma embaixo. Ó, puxou. Agora, em cima. E aqui vai ficando assim. E aqui do outro lado não aparece nada, tá vendo? Então, vou seguir assim até aqui o final. Aí, quando eu chegar aqui no final, eu mostro como que eu finalizo a costura. Ó, agora eu cheguei aqui no final, tá faltando só mais essa pontinha aqui. Aí, eu tô seguindo aqui naquela mesma linha. Embaixo e em cima. Vou dar o último pontinho aqui. Ó, e quando eu chego aqui no meu último ponto, eu deixo essa sobra de linha aqui, ó. E passo a minha agulha aqui por dentro. Opa. Escapou. Passo a minha agulha aqui por dentro e dou um nozinho. E aí, faço isso 2 vezes. Eu gosto de fazer 2 vezes. Do outro nozinho. Aí, agora eu pego e coloco, encaixo a minha agulha aqui, ó, passo ela por dentro, saio aqui e puxo. Ó. E agora eu corto. E esse é o acabamento que fica por dentro, ó. E por fora. Aí, a gente faz a mesma coisa do outro lado. Vai no ferro, alinha tudo bem certinho. Dobra aqui e passa a costurinha aqui. Caso você não queira fazer com a costura invisível, também tem uma outra maneira que dá pra fazer, que é dobrar aqui e passar uma costurinha na máquina em toda a extensão. Mas aí vai ficar aquela costurinha aparecendo aqui no outro lado, né? No lado principal também. Vai ficar aquela costura aparecendo aqui e aqui. É tipo um pesponto, né? Que a gente dá. Eu prefiro assim, que fica limpinho, não fica nenhuma costurinha. Mas também é uma possibilidade de fazer, que é até mais rápido, né? Mas eu prefiro fazer assim com a costurinha invisível. Agora eu vou te mostrar como você vai finalizar aqui a sua alça, colocando o regulador. Já fiz nessa daqui. E agora eu vou te mostrar, e agora eu vou fazer uma aqui junto com vocês. O direito do meu vestido tá aqui pra cima, a alça retinha aqui. Pego aqui a minha pecinha. Eu vou passar primeiro aqui em cima. Desse jeitinho aqui, ó. Primeiro em cima. Depois, embaixo. Viro aqui. E passo aqui embaixo. Feito isso, vai ficar assim. Continuo aqui, ó, mantendo a minha alça retinha aqui pra não ficar virada. E agora, de baixo pra cima, eu vou passar aqui na minha argolinha.
passei aqui na minha argolinha. Vou puxar aqui mais ou menos uns 8 centímetros de tecido aqui. Ó, puxei 8 centímetros, agora eu vou alfinetar aqui pra ele não correr. Feito isso, agora a gente vai passar essa parte aqui. Então, eu vou dar uma puxadinha aqui. Pra gente conseguir passar com mais facilidade. Um truque bem legal é, caso seu tecido desfie muito, é passar uma fitinha durex aqui. Nossa, que facilita na hora da gente passar aqui. Passa a fita bem apertadinha. E depois a gente tira ela, bem tranquilo. Então, agora, puxei aqui o meu tecido. Agora, eu vou colocar, ó, primeiro nessa entradinha aqui, ó, na de cima. Coloco de cima. Ó, foi. Aí, eu dou uma puxadinha aqui. E agora, de cima pra baixo. Agora, eu vou botar no de baixo aqui, ó. Viro aqui e engancho ali. Ó, entrou. Aí, fica assim, aqui eu já puxo aqui de volta pro lugar. Aí, essa fitinha a gente tira fora. E agora, a gente vai na máquina passar uma costurinha. Vou tirar aqui já essa agulha, ó. E vou na máquina passar uma costurinha aqui. Ó, eu vou passar aqui as costas do meu vestido, certo? Ó, aqui é a parte que vai ficar no meu corpo, né? Então, eu vou pegar essa pontinha aqui e eu vou costurar aqui nessa que vai ficar nas minhas costas, pra não ficar nenhuma costura aqui. Então, eu vou costurar só aqui, só pra fixar. Só pra ela ficar presinha aqui. Vai ficar igual essa aqui, ó. Só na frente não tem nenhuma costura, só aqui atrás, ó. Então, vou na máquina e passo uma costurinha aqui. Fui na máquina, passei a costura, ó. E aí, ficou desse jeito aqui. Não tem uma medida certa aqui, tanto que coloca... Eu puxo só um pouquinho, só o tanto que eu consiga costurar aqui, que meu pezinho da máquina consiga costurar aqui. E tá pronta a alça, ó. Ela dá pra regular, pra diminuir. Ó. Prontinha a nossa alcinha com regulador. E depois de fazer a alça, agora só o que ficou faltando aqui é a bainha. Aí você prova o seu vestido, vê o comprimento, se você quer diminuir um pouquinho mais, como que você quer deixar aí o comprimento, se vai usar de salto, de rasteirinha. Eu ainda vou definir aqui o comprimento da minha, que eu tô nessa dúvida, se eu deixo ela comprida pra usar com salto ou se eu corto um pouquinho pra usar com rasteirinha. Mas aí depois que eu decidir, eu vou passar no overlock, vou acertar aqui, vou passar no overlock e vou fazer uma dobrinha de 1 centímetro e passar aquela costurinha aqui, finalizando. Defini aqui o comprimento do meu vestido. Eu tirei 5 centímetros do comprimento. Decidi que eu vou deixar ele mais curtinho pra usar com rasteirinha. E agora eu passei na overlock. E agora eu só vou passar aqui na reta, fazendo uma costurinha de 1 centímetro. Mas se você quiser também fazer só na reta, dá pra fazer assim, ó. Faz 2 dobrinhas e passa a costurinha aqui. Só aí você tem que deixar mais margem de costura, né? Então, agora eu vou passar a costurinha aqui em toda a volta.
E esse foi o tutorial da costura do nosso vestido. Eu espero que você tenha gostado. Eu tô simplesmente apaixonada por esse vestido e quero um de cada cor. Eu vou gravar uma saia avulsa de forro para poder usar com esse vestido e com outras peças também. Vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo quando estiver pronto. Eu espero que você tenha gostado do tutorial. Deixe o seu comentário, seu like, se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrita. Um grande beijo e até o próximo vídeo.